tendo seletividade dentro da igreja e Deus não se agrada disso. Oi, esse é o Julia.com e eu sou a Julia e hoje nós vamos conversar sobre hipocrisia e julgamento dentro da igreja e como Deus não se agrada disso. João 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentados, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. Contexto. Aqui são pessoas trazendo para Jesus uma mulher que traiu o marido, foi pega no adultério, e essas pessoas trouxeram a Jesus para ver como ele agiria e o que ele diria, na intenção de criticar Jesus em como ele agiria nessa situação. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela. Então, vieram ali até Jesus, trouxeram aquele assunto para ele. Jesus, o que você vai fazer? O que nós devemos fazer? Porque na lei de Moisés manda a gente apedrejar. Jesus vira para ele e diz: você tem pecado? Se você não tem, joga uma pedra nela. Se você tem, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Jesus, né? Ué, cadê o pessoal que tava aqui te condenando? Os puros sem pecado? Cadê eles pra estarem te tancando pedra, pra me olhar pra você e você apedrejada, já que eram santos te julgando? Não tinha ninguém, obviamente. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. E a gente vê que Jesus, ele não rompe com essas leis. Só que ele vem ensinar porque tá tendo muita gente hipócrita, muita gente conhecendo a palavra e não praticando. Entende? Mesma coisa da lei de Moisés precisar ser apedrejada. Tinha alguém ali sem pecado? Tinha alguém ali em santidade para poder apedrejar ela? Não tinha. Todo mundo pecador. Então era hipocrisia. Júlia, por que você está trazendo esse texto e o que isso tem a ver com a igreja de hoje julgando pessoas e sendo hipócrita? Nós já entendemos que no versículo 7, Jesus fala para eles o quê? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Nosso dever como igreja, exortar os nossos irmãos. Júlia, o que é exortar? É você alertar, é você ter um coleguinha seu, um amigo seu que está em pecado e você vira para esse fulano e fala: fulano, isso é errado, a Bíblia diz que é errado, isso é pecado, você está em pecado. Paulo fala que devemos exortar, texto, eu acho que é Ezequiel, em que diz que se você tem um irmão em pecado e você não avisa e ele morre, cai na sua conta que você não avisou para ele que ele estava em pecado, porque a nossa responsabilidade de quem conhece a palavra e de quem conhece o certo e o errado, alertar, avisar. Agora, se você avisa e essa pessoa morre, ela morreu sabendo que estava fazendo errado, morreu no pecado, com consciência do pecado. A nossa obrigação é exortar, avisar, alertar. Mas agora, quem somos nós para julgar? Para julgar se alguém merece ou não estar na igreja, se alguém merece ou não qualquer coisa. Por exemplo, fulana da igreja engravidou. Nossa! Aí você aponta o dedo. Ó, seus pecados estão aqui, tá? Não foram embora não, só pra te avisar. Eu lembro muito disso quando eu era criança e minha mãe sempre falava que era feio apontar pros outros, porque quando apontava, vinha 3 pra você, e eu nunca entendi. Depois de mais velha a gente entende, né? Fulana engravidou. Nossa, fulana é jovem, tem o quê? 16 anos e tá grávida? Aí você julga, você faz comentários, em vez de você chegar nela e falar: oi fulano, você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Porque o que adianta você ficar julgando que ela engravidou? Ela já tá grávida. Ela já tá. Você ficar julgando ela, criticando, botando lá pra baixo, entristecendo ela, não ajuda em nada. É melhor que fique quieto se você não quer auxiliar alguém que precisa. O irmão lá da igreja pecou. Ele traiu a mulher dele. Nossa, o irmão traiu a irmã. Para
começo de conversa, se é uma pessoa que tá num cargo de autoridade na igreja e que fez isso, ele tem conhecimento da palavra, né? Já deve estar sabendo que ele tá errado. Mas você finge que ele não sabe. Seu dever é chegar pra ele e falar, olha, você tá em pecado, irmão. Tá em pecado. Você não tinha que estar tomando Santa Ceia em pecado. Você não tá certo. Você tá aqui em pecado. Não estar aqui na igreja, tá aí. A pessoa tem que ir. Ai, pequei, vou parar de ir na igreja porque eu pequei. Você jura? Você jura? Tem Já vi muita gente falando e eu adoro. Você tá sujo. Você passa um pano no corpo pra entrar no chuveiro pra se lavar. Você se limpa primeiro pra tomar banho. Você toma banho pra você ficar limpo. Você toma banho pra você ficar limpo, né? Você não fica limpo pra depois tomar banho. Ah, eu vou tomar banho quando eu estiver limpinho. Não. Você pecou? Você continua indo na igreja pra você ficar limpo, pra você buscar a Deus e o Espírito Santo e o sangue de Jesus te lavar, te limpar, né? Por favor. É nosso dever exortar os nossos irmãos. É nosso dever alertar que eles estão em pecado. Não importa quem seja, não importa quem é a pessoa, não importa se você tem medo de deixar de ser tão querido e por isso você não vai falar, eu não vou falar pra fulano que fulano tá em pecado, não, que fulano tá errado, porque ele vai parar de gostar de mim, vai me achar chato, vai me achar inconveniente, vai me achar, nossa, que sem graça ela, que tá se intrometendo, tá falando que eu tô em pecado. O que ela tem com isso? É seu dever exortar, é seu dever pregar o evangelho. Não é seu dever julgar, não é falar, ai fulano, você vai pro inferno, blá 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 blá. Não, é seu dever falar, isso é pecado e isso não agrada a Deus. Se conserta. Entendeu? Não importa se, fulano vai ficar magoado comigo porque eu falei a verdade, porque eu falei o que Deus me manda. A gente não tá aqui para ser amado. Jesus Cristo não foi amado. A nossa obrigação é seguir a Ele. Como é que Paulo diz? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles foram amados por 100% de todo mundo? Não foram. Então, né? A gente também não precisa ser. Você não tem que estar buscando, eu quero só que gostem de mim. Se você quer que só que goste de você, você não tem que ser cristão, né? Porque se for para você ser cristão ao pé da letra, ler a Bíblia, obedecer, não tá batendo seus amplos desejos. Quero ser querido, quero ser cristão. A gente não é conhecido por o pessoal gostar da gente, infelizmente. Só que, infelizmente, hoje em dia, os motivos a gente tá conhecido por ninguém gostar da gente não é porque a gente obedece a Bíblia, né? Porque a gente é hipócrita. Olha que triste. Tem que falar. Mesmo que você ache que a pessoa não vai mais gostar de você. Outra coisa também que acontece muito. Fulano é pecador? Não vou falar mais com ele, não. Porque eu sou melhor que ele, né? Porque eu sou santo. Então, ele é pecador? Agora eu não falo mais com ele. Agora, a minha pergunta. Quem é você? Quem sou eu pra dizer que fulano, porque pecou, não é mais digno da minha amizade, não é mais digno da minha aprovação? Porque eu sou alguém muito importante agora para decidir se fulano precisa de aprovação, para decidir se fulano é digno. Que vergonha fulano vindo na minha igreja porque vai escandalizar a minha igreja, essa pessoa altamente pecadora. Você peca também, a diferença é que é por baixo dos panos e ninguém descobre. Você é tão pecador quanto fulano. Mas eu não peco nisso que fulano faz. Mas peca. A diferença é que o dele todo mundo tá sabendo e o seu ninguém tá. Só por isso. Mas fulano não tinha que vir aqui. Desde quando você é dono da casa de Deus para decidir quem tem que ir e quem tem que ir? Desde quando? Desde quando alguém dentro da igreja é dono da casa de Deus para decidir quem deve ou não deve se aproximar da casa de Deus, se aproximar da presença de Deus? É um filho que tem que voltar à presença do Pai. É um filho que está buscando pela casa de Deus, pelo amor de Deus, por arrependimento, pela presença de Deus, que é a única que pode curar e resgatar. O ego de vocês, ou o nosso ego, tá tão grande que a gente não enxerga que tem pessoas ali que precisam de Deus. Porque, eu tô na igreja, não preciso. Precisa? Tá precisando tanto que tem que tirar a trave do seu olho e segurar a sua língua para não ficar julgando o irmão que tá chegando agora, tá vindo do mundo cheio de pecado. Você tá dentro da igreja não sei quanto tempo e tá aí, a língua suja, podre, falando mal de quem não deve. Ele tem a desculpa de que tava no mundo, tá voltando agora. Tava no mundo, tava em pecado. Ele tá fazendo certo de voltar para dentro da casa de Deus. E você que tá julgando dentro da casa de Deus tanto tempo, tá fazendo o quê? Que ele não tá cuidando da sua língua. O ego dentro da casa de Deus tá tão grande que vocês estão se cegando achando que são melhores que alguém,
achando que o meu pecado é menos pior. Não tem isso não, gente. Você tá pecando tanto quanto. Ué, só porque o pecado é diferente não quer dizer que seja menos pior, não. Se entregaram tanto ao pecado que estão achando que podem escolher que filho vai chegar perto do pai. Tá tão ruim assim? Por favor, essa seletividade dentro da igreja tem que acabar pra ontem. Pessoas que estão chegando na igreja agora têm que se sentir bem-vindas, acolhidas, e não chegarem lá, ficarem isoladas, porque não tem ninguém que vai cumprimentar, não tem ninguém que vai dizer um oi, seja muito bem-vindo, qual que é o seu nome, se já é de outra igreja. Não, é minha primeira vez aqui. Tudo bem, vem, senta aqui com a gente, é jovem, é mais velho, é adulto, é senhor, é senhora. Você se ajeita ali onde é que você vai receber essa pessoa, acolhe, e não a pessoa ficar excluída num canto da igreja com olhares de julgamento, com pessoas olhando e julgando pela roupa. Nossa, olha só, quem que é essa pessoa que veio mal vestida e não veio com roupa de igreja? Você não sabe nem quem é. Você não sabe nem quem é. Deixa a pessoa vir, deixa a pessoa entrar. Ela tem que vir, ela tem que se sentir recebida, tem que se sentir acolhida. Ela tem que ver, nossa, são filhos de Deus mesmo, são servos do Senhor, que são gentis, que são amorosos, que são educados. Até pra exortar, tem que exortar com amor. Pelo amor de Deus, né? Essa coisa de julgamento. Eu não entendo isso, julgamento dentro da igreja. Tem que ter correção, tem que ter exortação, sim, mas julgamento eu acho um absurdo, porque é uma casa cheia de pecadores julgando alguém. É um monte de gente buscando por santificação, é um monte de pessoas buscando por mais a presença de Deus. Todos são pecadores, é justamente por isso que a gente tem Jesus, porque ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos hoje nos arrepender, pedir perdão, pedir para o Espírito Santo nos encher, nos guardar, nos guiar. Porque se a gente não tiver Jesus, é uma casa cheia de demônio, é uma casa cheia de pecado. Júlia, que casa? Gente, nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Quem não tem Jesus, cheio do Espírito Santo, que não tá. Enfim, eu espero muito que a igreja mude e melhore. Júlia, por que você trouxe esse vídeo aqui? Porque é triste a quantidade de vezes que eu já escutei sobre essas situações dentro da igreja. Pessoas que não se sentem bem-vindas, sobre pessoas que foram excluídas, sobre pessoas que desistiram de ir porque quando foram, não foram bem recebidas. E isso é uma vergonha de pessoas que se intitulam tão santas, tão cheias de Deus, nossa, eu sou tão maravilhoso, tão poderoso. Por quê? Porque você vai na igreja cheio de gente mentirosa igual você e te aplaude? Porque falar um texto bonito é fácil. Ler um versículo aleatório e declarar ele é lindo, porque a Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa, mas viver é difícil. E sabe como a gente tem essa comprovação de que viver é tão difícil? Que dentro da igreja você não vive. Você exclui pessoas que precisam. E a gente precisa melhorar isso. Cada vez mais o fim dos tempos está próximo. Cada vez mais nós deveríamos estar juntando um exército de pessoas fiéis, de pessoas que leem a palavra, que buscam, que jejuam. Nós deveríamos ser amorosos, nós deveríamos receber bem as pessoas dentro da igreja, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam de Jesus. E não excluí-las, não mandá-las embora porque vocês se acham donos da casa de Deus. É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus.